Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo 324. Questão de número 303. Kardec interroga os bons espíritos assim: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Olha só para você ver. Então agora a gente já entende que Kardec ele fez uma pergunta que tudo leva a crer, né? A pergunta leva a crer que ele agora aqui já está tratando de espírito, mais ou menos. Porque espírito puro, espírito perfeito, eles não possuem esse tipo de sentimento de antipatia. Eles não possuem esse tipo de sentimento assim, de orgulho, de inveja e ciúme um do outro. Isso não é típico de espíritos puros. Então isso é nosso por aqui mesmo, né? Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são. Então aqui na Terra, certos espíritos não são simpáticos uns aos outros. Mas um dia eles poderão vir a ser. Todos o serão. Resposta: um espírito que hoje está numa esfera inferior, é o que eu acabei de dizer, né? Ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. Então ele ascenderá até aquela dimensão onde encontra aquele espírito que ele foi, né, antipático a ele. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Isso é interessantíssimo. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Você entendeu isso? Como que é a justiça divina, as leis de Deus? Por exemplo, você evolui 20 reencarnações à minha frente. Só que lá no número 20, eu estou aqui no número 0. Só que lá no número 20, você começa a pedir algumas provas assim, meias que difíceis, e você começa a falhar. E quanto mais você vai falhando, mais você vai demorando a passar para a reencarnação por estágio 21, por estágio 22. Sei que você vai demorando. Como
uma pessoa que senta em um banco embaixo de uma sombra, né? Com uma historinha, gente, vamos simplificar. Mas depois eu volto na outra história. Com uma historinha do coelho, né? Que você sabe. O coelho e a tartaruga disputando para ver quem vencia a maratona. Ora, é lógico, é o coelho, né? Mas o coelho foi arrogante. Ele ignorou a tartaruga. E ele disparou na frente. Tchum! Mas faltando uns 2 quilômetros, mais ou menos, o coelho parou e deitou embaixo de uma sombra e deu uma cochilada. E a tartaruga não desanimou, né, da trajetória dela. Quando o coelho acordou, né, você sabe a história. Quando o coelho acordou, a tartaruga já estava praticamente com a mão na faixa de chegada. O coelho perdeu a maratona para o coelho. Mas na verdade perdeu para ele mesmo. Porque não foi o coelho que ganhou. Entendeu? O coelho ganhou dele mesmo. E a tartaruga ganhou dela mesma. A tartaruga não ganhou do coelho. Ela foi persistente. Ela batalhou, ela acreditou nas capacidades dela. É o que muitas pessoas não fazem. O coelho perdeu para si próprio. Ele ignorou o outro, que para ele era impossibilitado. Então, o que acontece entre nós dois? E eu venço uma encarnação, venço outro, venço mais um, venço mais outro, venço mais outro. Daí a pouquinho nós dois estamos juntos de novo lá. Eu falo assim, mas Gumercindo? Era para você estar lá no número 60, você ainda está aí no número 22? Pois é, senhor. Eu pisei na casca da banana aqui várias vezes, aqui, por isso que eu estou aqui ainda. E eu, ó, na frente do Gumercindo. Eu vou me estacionar porque o Gumercindo estacionou? Ô, Luiz, mas aí você está sendo egoísta. Ah, é? Ah, é? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós preferimos na época Barrabás do que ele, independente disso, você acha que nosso Senhor Jesus Cristo não evoluiu mais do que ele já era evoluído durante esses 2000 anos, não? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo sentou embaixo de uma árvore naquela época lá, oliveira? Olha só que árvore mais besta. Ele sentou embaixo de uma oliveira e ficou lá com depressão, tomando Tegretol, tomando isso, tomando aquilo, carbamazepina e... Ai, eu tô decepcionado com meus irmãos. Ai. Você acha que Jesus fez isso? Ele não é besta. Besta somos nós, que não acreditamos nas nossas capacidades. E além de não acreditar nas nossas capacidades, a gente ainda fica culpando os outros ainda pelas nossas desgraças. Ô, gente, é demais, né? Então, é isso aqui. E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Você acha que Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, eles se estacionam porque nós nos estacionamos? Não, gente. Ó, sebo na canela. Eles correm igualzinho uma gazela.
Eles continuam a evolução deles. E de onde eles estão, eles nos assistem. Mas você acha que vai ficar ali ao lado da gente? Vamos, Luiz Antônio, vamos. Não, Luiz Antônio tem um livre-arbítrio relativo. Quer sentar, senta, mas depois não reclama. Kardec faz uma outra pergunta dentro da pergunta. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Você viu que é a mesma pergunta, só que agora ele inverteu ela, né? Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Agora olha o inverso. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Não é o inverso? Mas Kardec fazia isso para testar os bons espíritos. Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Se os dois espíritos já são simpáticos, né? Então eles deixam de ser simpáticos um ao outro, né? Que já o sejam? Certamente eles deixam de ser simpáticos. Se um deles for preguiçoso. Ainda mais na questão. Ora, nós dois somos simpáticos, né? Nós temos uma simpatia imensa um pelo outro. Mas eu falo para você assim, meu amigo, vamos até a cidade de São Paulo, depois da cidade de São Paulo vamos até a cidade do Rio de Janeiro, ajudando as pessoas necessitadas? Luiz, não vai dar não. Não vai dar não. Para essa finalidade eu não vou não. Vamos distribuir cesta básica para essas pessoas para o Brasil afora. Daqui uns 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a gente volta novamente. Não vou não, Luiz. Certamente se um deles for preguiçoso. Aí, aquela simpatia ali, ela deixa de ser como antes. Porque aí eu tive que seguir o meu curso sozinho. Enquanto você ficou ali, sentado. Um dia, eu não sei se você sabe dessa história. Valdo Vieira é um espírito muito evoluído, preparado pela espiritualidade para nascer ao lado do Chico Xavier, junto com o Chico, para auxiliar o Chico na trajetória mediúnica dele e na divulgação do espiritismo. Não sei se você sabe disso. Só que um dia, Emmanuel levou o conhecimento de Chico Xavier de que Valdo Vieira ia extraviar, ia pisar na casca da banana. E Chico levou o conhecimento de Valdo Vieira. Valdo Vieira falou, de jeito nenhum. Estou com você e não abro mão. E eles foram um país, não vou dizer nada. E chegando lá, Valdo Vieira bateu o olho numa serpente, numa bípede, e a serpente bípede bateu o olho nele. Emmanuel pegou, chegou e falou assim, não te disse, Chico? Aí, ó.
Ele já pisou na casca da banana. Só que esse termo é meu, né? Mas Emmanuel é outros 500. Chico deixou o Valdo Vieira aí cuidar da vida dele. E o Chico foi cuidar da vida dele sozinho. Triplicou o peso nas costas do Chico. Triplicou. Mas ele foi um honesto, honrou até o fim. No entanto, eu faço aquela pergunta: onde é que encontra-se Chico Xavier nesse momento? E onde é que encontra-se o falido Valdo Vieira? Onde é que encontra esse falido? Esse inacabado? Tem um conhecimento tremendo, principalmente das obras de André Luiz. Não sei se é Os Mensageiros ou Libertação, que fala a respeito, um desses dois livros, que fala a respeito dos médios inacabados, que reunidos num departamento em nosso lar, lamentando o fato de ter falhado naquela existência anterior. Valdo Vieira tem conhecimento desse assunto e, no entanto, permitiu que na terra mesmo aquele carimbo carimbasse a tua testa de inacabado. Foi criar uma ciência que não serve para nada, falhou perante a responsabilidade assumida perante a providência divina e está aí fazendo papel de besta. Está aí demonstrando para a humanidade, tentando, aliás, mostrar para a humanidade aquilo que não é. Aí eu pergunto, onde está Chico Xavier nesse momento? E onde está nesse momento o inacabado, o fracassado Valdo Vieira? Podem deixar de ser simpáticos uns aos outros, dois espíritos que já o sejam? Resumo, esmiuçamento. Kardec faz um comentáriozinho. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, ainda bem que Allan Kardec, ele veio e fez, ou melhor, deixou esse relatório. Porque o processo aqui é muito fictício. O processo aqui, ele é relativo, ele é complexo, cada caso é um caso e está de acordo com o nível evolutivo do espírito.
quando nós encontramos situações de espíritos puros, nobres, sublimes, como também encontramos sentimentos de espíritos totalmente desequilibrados, num estado assim letárgico, sem noção do que lhe acontece naquele devido momento. Muito sábio Kardec, deixando esse relatório. Olha só, a teoria das metades eternas encerra uma simples figura. É uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Não é uma coisa definitiva. Não é uma coisa assim imutável. É algo mutável que se modifica através da evolução. Que se trata de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Então, olha só para você ver. Uma expressão usada na linguagem vulgar da letra. Não pertencem de certo a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Não pertencem de certo a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Então nós temos que ficar atento com relação a isso aqui. Não pertencem de certo a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Podendo ser que... O que ele quer dizer aqui? Que muitas respostas que eu encontrei uma certa incógnita não foram por espíritos evoluídos, e sim por espíritos que ainda detentores de certos sentimentos, os quais predominam o nível evolutivo do ser em processo de evolução em determinados mundos, como principalmente de prova, expiação e de regeneração. Olha só. Não pertencem de certo a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitados, sendo o campo de suas ideias. Olha, Kardec esclarecendo que muitas respostas não foram transmitidas por espíritos de escola. Espíritos de um grau mais elevado, sim, mas detentores ainda desses sentimentos, os quais nós detectamos e procuramos esmiuçar para ficar um pouco mais fácil para as pessoas. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Isso é impossível. Isso é uma incógnita. Não há possibilidade disso acontecer. Isso é a inferioridade do espírito se manifestando através de do seu egocentrismo, através o seu autopersonalismo. E será que as pessoas ainda não perceberam isso aqui no Livro dos Espíritos? Então quer dizer que está errado. Não, está certo. Tanto é que Kardec veio nos esclarecer para que conseguíssemos raciocinar um pouquinho melhor, porque senão nós iríamos comer
o joio achando que estaríamos comendo o trigo, né? Então agora nós vamos passar para o próximo vídeo.